Olá, meus amigos, caros doutores, caras doutoras. Nós estamos aí avançando nos nossos estudos e chegamos a hoje, num tema também de grande repercussão, considerando o exame de ordem, que é a atividade privativa do advogado. Atividade privativa do advogado e, já faço até ressalva na expressão, prescindibilidade do advogado. E por que ressalva na prescindibilidade? Pois na leitura do artigo 133 da Constituição Federal, temos que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Indispensável. Portanto, quando falo prescindibilidade, falo entre aspas, justamente para não contrariar a própria lógica da normatização federal, da Constituição Federal que nós temos aí. Bom, vamos lá. Quais são as atividades privativas da advocacia? Você vai encontrar no artigo 2º e seguintes do Regulamento Geral e também, e de maneira especial, o artigo 1º do Estatuto e parágrafos que estão ali na sequência. Quais são as atividades tidas como privativas da advocacia? São aquelas que somente podem ser promovidas, só podem ter como sujeitos ativos da sua atuação advogados, que são aqueles inscritos, aqueles que cumpriram os requisitos do artigo 8º do Estatuto e tiveram deferido sua inscrição. Primeira atividade privativa da advocacia, que na verdade são três, Assessoria, consultoria e direção jurídica. Assessoria, consultoria e direção jurídica. Qual é a pequena complicação que isso pode te trazer em provas? Não necessariamente essas três expressões serão trabalhadas dessa forma. Consultoria, assessoria e direção. Pode te aparecer o cargo de gerência jurídica, que está associada à direção jurídica, por exemplo. Gerência jurídica também é uma atividade privativa da advocacia. Pode, por exemplo, um sujeito bacharel em direito, percebam a expressão, bacharel em direito, a ocupar um cargo de diretor, de superintendente, também não está relacionado nessas três. De gerente jurídico, não pode. Só pode se for advogado. Se a pessoa for contadora, meu pai é contador e é diretor jurídico. Bom, ou há uma ilegalidade, uma afronta aí ao artigo 1º do Estatuto, ou, além de contador, seu pai é advogado. Caso contrário, há sim uma situação aí que não é permitida pela legislação, que nós já sabemos, o Estatuto, uma lei federal. Então, primeira situação, consultoria, assessoria, consultoria e direção, seja de órgãos públicos, seja de órgãos privados. Na prova costuma aparecer ainda com relação a gerentes gerentes bancários, gerentes de contas, enfim, o gerente de pessoa jurídica nada tem a ver com direção jurídica, com gerência jurídica. Gerente de pessoa jurídica tem a ver com o tipo, natureza de conta. Não tem nada a ver com essa limitação, ok? Assessoria, consultoria, direção. A direção pode estar aí transfigurada em gerência ou superintendência, atos privativos da advocacia. Outros atos privativos, o ato de visar atos constitutivos para a constituição de pessoas jurídicas quando levada a registro nos órgãos competentes. Visar atos constitutivos é aquele ato de fazer um visto. Significa este ato de fazer um visto de que você verificou, que você leu aquele documento, aquele ato jurídico, considerando ali, portanto, que foi feita uma análise quanto à legalidade, quanto aos requisitos de validade de um negócio ou de um ato jurídico. Visar atos constitutivos de pessoas jurídicas, até mesmo como condição para que sejam levadas a registro nos órgãos competentes. E aqui faço uma ressalva, uma exceção que nós temos, aliás, duas exceções. Quando essa pessoa jurídica se tratar de uma microempresa, ou seja, uma ME, eu dispenso o visto do advogado. ME, o advogado não vê. Que coisa horrorosa. Mas para você guardar, ME, o advogado não vê. Outra situação, no caso de EPP, empresa de pequeno porte, também dispensa-se o visto do advogado. ME, EPP, o advogado não vê, não precisa visar estes atos constitutivos. Ok? ME e EPP. Aí surge uma dúvida. Professor, e a chamada EIRELI ou EIRELI? Ela também tem a dispensa do visto do advogado em seus atos constitutivos? No caso aí será uma ficha cadastral, Pessoal, só haverá dispensa se houver o devido enquadramento em ME ou em EPP. Resumidamente, falou de ME, falou de EPP,
o advogado não precisa visar os atos constitutivos. Pode ser que o seu enunciado traga até mesmo falando da Eireli e do Eireli. Se ele não mencionar o enquadramento em ME e EPP, aí eu tenho que ter o visto do advogado. Tranquilo? E agora uma última situação, uma terceira atividade privativa, terceiro conjunto de atividades privativas do advogado, em que eu tenho uma série de exceções que chovem em prova. Claro que os primeiros também caem bastante, mas essas pela largura, né, pelo número de situações, são muito mais recorrentes. Eu falo aqui da postulação perante o órgão do Poder Judiciário. Nós temos no artigo 1º do Estatuto que é atividade privativa da advocacia postular perante todos os órgãos do Poder Judiciário. Você vai perceber que sobre a expressão todos os órgãos haverá um trecho com a achura e a indicação da ADI 11.27.8, que aparece em diversos dispositivos do Estatuto, que considerou que não é privativo da advocacia postular em qualquer âmbito, em qualquer órgão do Poder Judiciário. Isto porque temos inúmeras exceções da chamada, entre aspas, prescindibilidade do advogado. Quando eu digo que o advogado é prescindível, significa que eu posso abrir mão. Eu não direi dispensável, uma vez que o artigo 133 da Constituição Federal trabalha a questão da indispensabilidade. O advogado é indispensável à administração da justiça. Não posso considerá-lo, portanto, dispensável, mas sim prescindível. Guardem a expressão. Quando falo prescindível, posso abrir mão. Quando falo imprescindível, não posso abrir mão. Ok? Vamos, portanto, aos exemplos. Primeira situação, já com as ressalvas necessárias para que não se incorra em erro na hora de resolver questões, habeas corpus. O advogado é prescindível na situação de propositura, de interposição de um habeas corpus, de um HC. Dá-se por motivos diversos, inúmeros, mas a grande dela é que, por ser um dos remédios constitucionais que se garante liberdade, um dos princípios basilares dos direitos fundamentais dentro da nossa Constituição, eu dispenso a figura do advogado. Dispenso, mais uma vez, entre aspas, eu prescindo da figura do advogado. Nós costumamos aprender nos bancos acadêmicos que, inclusive, é uma petição que pode ser desrevestida dos maiores rigores formais de um processo que possa exigir. Por exemplo, nós temos HC impetrados através de lençóis, de papéis higiênicos, de papel de pão, de jornal, de revista, o que seja. Basta que haja espaço suficiente para que seja feita a escrita, ok? Então, HC, o advogado não precisa. Dispenso a figura, prescindo da figura do advogado. HC. Outro lado, revisão criminal, uma espécie de ação rescisória em natureza penal. A revisão criminal também é possível que o próprio interessado promova diretamente perante o tribunal, ok? Não é necessário a figura do advogado, de uma maneira, então, que eu posso considerá-lo prescindível na revisão criminal. Os dois primeiros exemplos que nós temos aí. Aí temos uma outra situação que se casa, aliás, duas situações que se casam aqui. A primeira que vou trabalhar com os senhores, lei de alimentos. Caso tenha curiosidade, o artigo 2º da Lei de Alimentos indica que o alimentado poderá diretamente ou através de procurador, através do seu advogado, requerer alimentos ao juízo competente. Quando digo diretamente ou através do procurador, significa que não necessariamente dependo da figura, da presença do meu advogado. Posso diretamente dirigir-me ao juízo competente e requerer que sejam fixados alimentos para aquela situação, sejam os provisórios e, claro, que sejam convertidos em definitivo. Cuidado, meus amigos, para fixar alimentos, prescindo do advogado. Para executar alimentos, é necessário, imperioso, é imprescindível a figura do advogado. A situação da Lei de Alimentos casa-se um pouco com a Lei Maria da Penha, pois a Lei Maria da Penha coloca que para as medidas protetivas de urgência não é necessária a figura do advogado. A vítima dirige-se diretamente à autoridade policial, demonstrando a necessidade de que sejam fixados alimentos, para que sejam medidas protetivas sejam tomadas, como o afastamento ao lar, o distanciamento cautelar, tudo que será levado até o juiz para que possa então fixar essas situações, ok? Dispensa-se a figura do advogado. Próxima situação que nós temos aqui que envolve Justiça do Trabalho e Juizado Especial. Farei uma breve explicação de cada uma delas. Juizado Especial, tomem nota. Na primeira instância, se é que podemos dizer assim, do Juizado Especial,
a figura do advogado é prescindível até 20 salários mínimos se eu estiver em âmbito estadual. Voltando, juizado especial civil, estadual e federal. No estadual, até 20 salários mínimos, prescindo do advogado. Até 40 salários mínimos, teto de limitação de competência no juizado especial civil estadual. Juizado especial civil federal, tanto o teto de limitação quanto a prescindibilidade, 60 salários mínimos. Estadual, 20, não precisa de advogado, 40, limitação de competência. No federal, 60, seja para competência, seja para prescindibilidade do advogado. Ok? Se houver recurso ao colégio recursal, à turma recursal, é necessária a figura de advogado. Só num primeiro momento que eu não tenho. Tanto é verdade que na confirmação ou na condenação em segunda instância pela turma ou pelo colégio recursal, ali há incidência de honorários de advogado, ok? Na Justiça do Trabalho, meus amigos, tomem cuidado. Na primeira instância, com a reclamação trabalhista, posso ir diretamente, independentemente do valor, sem a figura do advogado. Prescindo do advogado na primeira instância trabalhista, reclamação trabalhista. Se eu fico resignado com a decisão, com a sentença e recorro, recurso ordinário, para o Tribunal Regional do Trabalho, continua prescindindo da figura do advogado. Diretamente eu mesmo faço recurso. Claro que obedecendo os critérios de temporariedade, por exemplo. Pode-se prescrever aí o prazo recursal. No entanto, se mesmo assim resignado resolver recorrer, recurso de revista para o TST, aí eu preciso que a figura do advogado apareça, aconteça. Portanto, é imprescindível a figura do advogado em âmbito do TST, recurso de revista. Agora, vimos então, reclamação trabalhista, recurso ordinário, prescindo do advogado. Recurso de revista TST, preciso do advogado. Uma observação que pode ser apresentada como pegadinha na sua prova. Quando se tratar de ações originárias nos tribunais, como por exemplo um mandado de segurança direto no TRT, ou mesmo uma ação rescisória, aí é obrigatória a presença do advogado, mesmo que esteja em âmbito do TRT. Fique atento a isso. Vamos agora para a pergunta do aluno. Professor, é obrigatória a presença de advogado em divórcio extrajudicial? Excelente pergunta. Nós dissemos aqui situações de prescindibilidade. Há uma errônea forma de se pensar essa situação, que é, se há possibilidade de fazer extrajudicial, então dispenso o advogado. Está errado. Em qualquer situação em que eu coloco fim à situação conjugal, é imperiosa a presença do advogado. Quando eu vou realizar o casamento através do juiz de paz, a habilitação de casamento dispensa ou prescinde a figura do advogado. Mas para desfazer o vínculo, seja judicial ou extrajudicial, a figura do advogado é obrigatória. A única questão que pode criar confusão aqui é que, se você estiver pensando quanto às hipóteses que autoriza o advogado, autoriza o divórcio a ser promovido em âmbito extrajudicial, nós temos que, se não envolver direito de menores, não tiver menores na situação, nem houver disputa, litígio, eu faço em âmbito extrajudicial. Se houver qualquer uma dessas combinações, ou um ou outro, ou os dois, sempre judicial, para que possa o Ministério Público estar avaliando e o mesmo juiz colocando ali termo nessa lide estabelecida. Ok? Bom, tratamos sobre todos os temas de grande relevância aqui. Vamos aí para o nosso resumo de aula, ver o que nós trabalhamos no dia de hoje. Atividade privativa do advogado e prescindibilidade do advogado. Falamos de atos privativos, falamos lá da assessoria, consultoria e direção. Disse aí 2 nomes que pode aparecer, gerência e superintendência. Falei também dos atos que devem ser visados, atos constitutivos de pessoas jurídicas, né? Com exceção da ME, da IPP e da IRELI, com enquadramento nesses 2 primeiros. E também, quanto à postulação em juízo, destacamos as exceções muito trabalhadas em prova aí. Vejam quais são. Quando falamos de impetrar HC, revisão criminal, juiz de paz, lei de alimentos, Lei Maria da Penha, Justiça do Trabalho e Juizado Especial. Uma ressalva aqui, apenas para complementar, sempre que envolver Juizado Especial criminal, ali a figura do advogado é obrigatória, ok? A dispensabilidade, a prescindibilidade apenas no âmbito civil.
Meus amigos, muito obrigado por mais este espaço precioso de tempo que trabalhamos aqui, assuntos tão relevantes quanto a nossa disciplina. Um grande abraço a você, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.